Naquela noite, ele não voltou para casa. E pela primeira vez em anos, eu não senti medo. Senti alívio. Que tipo de esposa sente alívio em vez de desespero quando o marido some? E por que aquela sensação silenciosa no meu peito virou algo muito mais terrível quando eu finalmente descobri onde ele realmente estava? Eu costumava pensar que meu casamento estava apenas gasto. Sabe aquele tipo de desgaste que vai entrando nos ossos depois de anos de rotina? Aquele que não nasce de uma grande briga ou de uma traição escancarada, mas de 1000 pequenos silêncios empilhados um em cima do outro. Era assim com a gente. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. A gente não gritava, não quebrava prato, não ameaçava separação no meio da sala. No papel, parecíamos bem, estáveis, funcionais. O tipo de casal que todo mundo imagina envelhecendo junto, indo ao churrasco de família no domingo, levando os filhos para a escola, pagando as contas em dia. Mas dentro de casa havia silêncio. Silêncio demais. Nossas conversas viraram pura logística. Quem vai buscar as crianças? O que falta comprar no mercado? Você pagou a conta de luz? Que horas é a consulta da pediatra? Parecia que nós administrávamos uma rotina juntos, não uma vida. E eu achei que isso fosse normal. Todo mundo fala que o casamento muda depois dos filhos, não fala? Que a paixão diminui, que as coisas se assentam, que o amor fica mais quieto. Eu acreditei nisso. Na verdade, me agarrei a isso. Porque a alternativa, a ideia de que havia algo realmente errado, parecia grande demais para encarar. Então, quando comecei a me sentir sozinha, até com ele sentado do meu lado no sofá, eu culpei a vida, culpei o cansaço, culpei a maternidade, culpei a mim mesma, porque naquela época eu tinha acabado de ter nosso segundo filho. Estava de licença maternidade, presa naquele ciclo estranho e sem fim em que dia e noite se misturam. Dar mamar para o bebê, acalmar o mais velho, arrumar a casa, tentar cochilar, acordar de novo, recomeçar. Eu passava a maior parte do tempo sozinha e ele estava trabalhando. Horas longas, noites até tarde, viagens de trabalho que apareciam do nada, ligações que ele precisava atender em outro cômodo, mensagens que ele olhava por um segundo e logo travava a tela. E mesmo assim, eu não questionei. Eu confiava nele completamente. Aquele tipo de confiança que nem cogita a possibilidade de ser traída. Eu acreditava que éramos uma equipe, que por mais distante que tudo parecesse, nós ainda estávamos do mesmo lado. Hoje, olhando para trás, essa confiança cega parece quase infantil. Mas naquela época, aquilo me parecia amor. Ainda assim, houve momentos pequenos que me incomodavam, como o jeito que ele parou de perguntar como eu estava. Não de verdade, pelo menos. Virou algo superficial, educado, quase como se estivesse apenas cumprindo tabela, em vez de realmente querer ouvir. Ou a forma como ele parecia mais leve quando estava no celular, dando mais sorriso, mais presente para o que estava naquela tela do que para mim ou para os nossos filhos. E as viagens? Meu Deus, as viagens. No começo eu dizia para mim mesma que a carreira dele só era exigente, que era assim que o sucesso se parecia. Sacrifício, distância, trabalho duro. Mas havia noites em que eu sentava na beira da cama, com o bebê no colo, olhando para a porta,
esperando, e alguma coisa no meu peito apertava. Não era medo. Ainda não. Era apenas uma sensação silenciosa e insistente de que alguma coisa não estava certa. Mas toda vez que esse pensamento tentava emergir, eu o afundava de novo, porque admitir que havia algo errado significava arriscar tudo, e eu não estava pronta para isso. Então, em vez disso, eu me adaptei. Virei mais compreensiva, mais paciente. Fui abaixando minhas expectativas sem nem perceber. Parei de pedir carinho. Parei de pedir tempo. Parei de pedir qualquer coisa, na verdade. Dizia para mim mesma que ele estava cansado. Dizia para mim mesma que depois a gente se reencontraria. Dizia para mim mesma que era só uma fase. Mas fases não deveriam durar anos. E é isso que mais dói quando eu penso nisso agora. Não era só uma fase ruim, era um desmoronamento lento. E eu era a única tentando segurar tudo de pé, sem perceber que ele já tinha soltado as mãos fazia tempo. A noite em que tudo mudou não começou de forma dramática. Não teve briga, não teve confronto, não teve aviso. Ele simplesmente não voltou para casa. No começo, eu imaginei que estivesse trabalhando até mais tarde de novo. Talvez preso no trânsito, talvez sem bateria no celular. Passei por todas as explicações habituais, as mesmas que eu já tinha usado dezenas de vezes antes. Mas as horas foram passando, as crianças dormindo, a casa em silêncio, e eu sentada ali, olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegou. Foi aí que eu senti, não pânico. Ainda não. Foi outra coisa. Algo mais frio. Uma espécie de clareza que fez meu estômago despencar. Pela primeira vez, eu não tentei inventar uma desculpa para ele. Não contei para mim mesma uma história reconfortante. Eu apenas soube. Nem lembro exatamente o que me fez verificar. Talvez tenha sido instinto. Talvez exaustão de passar tanto tempo fingindo que estava tudo bem. Mas eu peguei o tablet dele. Ele tinha deixado em casa e estava conectado a tudo. Mensagens, e-mails, fotos. Tudo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia desbloquear a tela. Uma parte minha ainda torcia para não encontrar nada. Para me sentir ridícula depois. Para descobrir que tudo aquilo só estava na minha cabeça. Mas no fundo, acho que eu já conhecia a verdade. Eu só ainda não tinha visto com meus próprios olhos. E então, eu abri as mensagens. E naquele instante, toda a minha realidade se partiu. A primeira conversa que eu abri não pareceu nada demais. Só um nome que eu não conhecia. Sem coraçãozinho. Sem nada escancarado. Só uma conversa aparentemente comum, ali, como se sempre tivesse feito parte da vida dele. Mas quando eu rolei a tela, foi aí que tudo dentro de mim começou a desabar. Não era só flerte, não era só a gente se aproximou demais ou aconteceu uma vez. Era um relacionamento inteiro, detalhado, íntimo, contínuo. Acontecendo em paralelo à minha vida, à nossa vida. Fotos, piadas internas, planos, memórias que eles construíram juntos enquanto eu estava em casa, tentando não desmoronar com duas crianças pequenas e noites sem dormir. Eu me lembro de uma mensagem especial. Ela tinha mandado uma foto sorrindo em algum lugar que eu não reconheci. E ele respondeu: queria que fosse você aqui. Você? No meu lugar? No lugar da família dele? Meu peito foi apertando enquanto eu continuava lendo. Como se o ar estivesse sendo puxado para fora da sala aos poucos. E então eu vi as datas. Foi quando deixou de ser confuso e passou a ser insuportável. Aquilo não tinha começado recentemente. Não tinha sido um erro.
no meio de uma fase difícil. Aquilo já acontecia havia 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ou seja, começou quando eu estava grávida, quando eu carregava nosso segundo filho, quando eu estava exausta, vulnerável, emocionalmente esgotada, dependendo dele mais do que nunca. Enquanto eu gerava nossa família, ele construía outra vida com outra mulher. Eu deixei o tablet cair. Literalmente não consegui mais segurá-lo. Minhas mãos ficaram dormentes, meus ouvidos zumbindo, e por um instante tudo ficou completamente silencioso, como se meu corpo tivesse desligado, porque não era capaz de processar o que eu tinha acabado de ver. E então veio. Não tudo de uma vez. Veio em ondas. A traição. A humilhação. A raiva. Mas acima de tudo, a percepção. Cada noite em que ele chegava tarde. Cada viagem de trabalho. Cada vez em que dizia que estava cansado demais. Cada momento em que eu me senti sozinha sentada ao lado dele. Tudo passou a fazer sentido. E aquela clareza não me consolou. Ela me destruiu. Porque de repente, todas aquelas pequenas desconfianças que eu enterrei durante anos não eram paranoia, eram verdade. Eu só tinha escolhido não chega. Lembro de ficar sentada no chão, encostada no sofá, olhando para o nada, a casa em silêncio, meus filhos dormindo tranquilos no andar de cima e eu ali embaixo, percebendo que a vida que eu pensava ter não existia. Era tudo uma versão que ele me deixava acreditar. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos. Horas. O tempo deixou de parecer real. E em algum momento peguei o tablet de novo. Não sei porquê. Talvez eu quisesse me machucar mais. Talvez precisasse entender até onde aquilo ia. E continuei lendo. Havia mensagens sobre viagens, lugares específicos, hotéis, datas, as mesmas datas em que ele dizia que estava viajando a trabalho. Eu encontrei até fotos, nada explícito, mas íntimas o bastante. O tipo de foto que você só manda para alguém que importa, para alguém que é a sua pessoa. E foi aí que outro tipo de dor me atingiu. Não só a dor de saber que ele me traiu, mas a dor de saber que ele tinha dado a outra mulher a versão dele que eu vinha sentindo falta havia tanto tempo. A atenção, o afeto, a energia. A parte dele que antes olhava para mim como se eu fosse tudo. Ele não perdeu essa parte de si. Ele apenas entregou para outra pessoa e me deixou com a versão vazia. O silêncio, a distância, as sobras. Essa percepção quebrou alguma coisa muito funda dentro de mim, porque durante muito tempo eu pensei que a distância entre nós fosse mútua, que nós dois tivéssemos nos afastado, que a vida só tivesse atropelado tudo, mas não era mútuo. Eu ainda estava lá, ainda tentando, ainda acreditando. Quem foi embora foi ele. Por volta das 3 da manhã, eu ouvi a porta. O som foi discreto, cauteloso, como se ele não quisesse acordar ninguém, como se não quisesse ser percebido. E eu me lembro de pensar, quantas noites ele já tinha feito isso? Quantas vezes entrou por aquela porta depois de estar com ela? E voltou para mim como se nada tivesse acontecido. Eu não me mexi. Continuei exatamente onde estava, sentada no chão, com o tablet ao meu lado. Ele entrou na sala E parou quando me viu. Houve um momento, só um segundo, em que tudo ficou suspenso entre nós. E eu vi no rosto dele, não confusão, não preocupação, reconhecimento. Ele sabia que eu sabia. Oi, ele disse baixo, como se fosse uma noite qualquer, como se nada tivesse mudado, como se ele não tivesse acabado de estilhaçar a nossa vida. Eu não disse nada.
Só olhei para ele. E então fiz a única pergunta que minha mente conseguiu formar. Há quanto tempo? Minha voz nem parecia minha. Estava calma demais, sem cor demais. E foi aí que ele desviou o olhar. Aquele pequeno gesto, aquela hesitação, foi quando eu soube que não estava errada. Não estava imaginando, não estava exagerando. Aquilo era real. E então ele disse: Eu já tenho um tempo. Um tempo? Eu quase ri. Porque como se reduz 1 ano e meio de mentiras, traição e engano a 2 palavras. Um tempo? Não faz isso, eu disse, minha voz agora tremendo. Não mente para mim de novo, não agora. E pela primeira vez, ele pareceu desconfortável. Não culpado, não devastado, só desconfortável. Como se aquilo fosse inconveniente. Como se eu tivesse atrapalhado alguma coisa. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque naquele instante eu percebi algo terrível. Eu me importava mais com a verdade do que ele se importava com o que tinha feito. Ele soltou o ar devagar, como se estivesse se preparando para algo cansativo, não devastador. E foi nesse momento que tudo mudou dentro de mim, porque eu estava ali, mal conseguindo me manter inteira, sentindo como se o meu mundo inteiro tivesse acabado de desabar. E ele parecia um homem que só tinha sido pego numa situação que não estava a fim de resolver. Não parecia um homem que tinha acabado de destruir a própria esposa. Tem cerca de 1 ano e meio. Ele disse por fim, assim, sem hesitar, sem emoção, só um fato. 1 ano e meio. Ouvir aquilo da boca dele foi diferente de ler. Ficou mais pesado, mais concreto. Como se o peso da frase tivesse caído direto em cima do meu peito e me prendido no lugar. Eu assenti devagar. Não porque aceitei, mas porque não confiava em mim mesma para falar ainda. Porque se eu falasse, eu não sabia o que sairia. Você ainda está com ela? Perguntei. Outra pausa, outro olhar desviado. Sim? Essa palavra não explodiu, não ecoou. Ela apenas afundou, silenciosa, funda, Como uma pedra caindo na água sem fazer barulho, mas levando consigo alguma coisa que você sabe que não volta mais. Engoli em seco. Então, qual era o plano? Perguntei. Você ia continuar fazendo isso? Voltar para casa, ir para ela e fingir que estava tudo bem? Ele passou a mão no rosto, como se estivesse cansado. Eu não planejei assim. Claro que não. Porque planejar exige responsabilidade. E isso não foi algo que simplesmente aconteceu. Foi uma sucessão de escolhas. Todo dia. Durante mais de 1 ano. Não planejou? Repeti, agora com a voz mais alta. Você não planejou mentir para sua esposa durante 1 ano e meio? Não planejou sumir em viagens falsas? Não planejou construir um segundo relacionamento inteiro pelas minhas costas? Ele não respondeu. E o silêncio dele disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Eu me levantei devagar. Minhas pernas pareciam fracas, como se não fossem totalmente minhas. Você ama ela? Perguntei. Nem sei por que fiz essa pergunta. Talvez eu precisasse ouvir. Talvez precisasse entender o tamanho do estrago. E quando ele não respondeu de imediato, aquilo já era a resposta. Eu não sei. Ele disse por fim. Eu soltei uma risada curta, quebrada. Você não sabe? Repeti. Claro que ele não sabia. Porque clareza exige honestidade. E honestidade era uma coisa que ele vinha evitando há muito tempo. Você me ama? Perguntei. E dessa vez, o silêncio foi ainda mais longo. Longou bastante para parecer que alguma coisa dentro de mim estava rasgando de verdade. Eu me importo com você, ele disse. Eu me importo com você. Não foi eu te amo. Não foi claro que amo. Nem sequer foi uma mentira bonita. Foi só
Eu me importo com você. E foi aí que eu entendi. Não a traição. Não o adultério. Mas a verdade. Ele tinha saído desse casamento fazia muito tempo. Eu só fui a última a descobrir. Todos aqueles anos em que eu tentei consertar as coisas. Tentei me reconectar. Tentei manter a gente de pé. Eu estava lutando por algo que já não existia mais. E ele já tinha seguido em frente sem sequer sair da mesma casa. Essa percepção não fez chorar. Me deixou vazia. Completamente. Assustadoramente vazia. Porque a dor, pelo menos, ainda prova que alguma coisa existe. Mas aquilo era como estar no meio das ruínas de algo que já tinha pegado fogo muito antes da sua chegada. Eu estava em casa. Eu disse baixinho. Ele olhou para mim, confuso. Eu estava em casa, repeti, cuidando dos nossos filhos, sem dormir, sem comer direito, me desfazendo e ainda assim aparecendo todos os dias. Minha voz começou a tremer. Mas eu não parei. E você estava com ela. Ele abriu a boca, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas não havia nada que ele pudesse dizer. Nada que fosse tornar aquilo aceitável. Você me deixou acreditar que era normal. Eu continuei. Me deixou pensar que nosso casamento só estava numa fase ruim. Me deixou me culpar. Essa parte doeu mais. Porque eu não fui apenas traída. Eu fui manipulada a duvidar da minha própria realidade. Eu achava que a gente era uma equipe. Eu disse, quase num sussurro. E pela primeira vez, eu vi alguma coisa passar pelo rosto dele. Não arrependimento, não culpa, mas algo parecido. E aquilo me deixou com raiva. Porque agora ele sentia alguma coisa depois de tudo? Você não tem o direito de olhar para mim desse jeito, eu disse, dando um passo para trás. Você não tem o direito de se sentir mal agora. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Aí estava de novo. Aquela linguagem passiva, como se isso só tivesse acontecido com ele. Como se não tivesse sido ele quem escolheu tudo isso. Todos os dias. Chegou exatamente até onde você permitiu. Eu disse. Silêncio. Pesado. Final. E naquele silêncio eu percebi mais uma coisa. Eu já não estava fazendo perguntas. Não de verdade. Porque lá no fundo eu já sabia tudo o que precisava saber. Aquilo não era um mal-entendido. Não era algo que dava para conversar e consertar. Não era uma fase ruim. Aquilo era o fim. Eu só ainda não tinha dito em voz alta. E de algum jeito, essa é a parte mais difícil. Eu não disse a palavra divórcio naquela noite. Não porque eu não quisesse dizer, mas porque dizer aquilo tornaria tudo final, real, irreversível. E uma parte de mim, pequena, frágil e desesperada, ainda se agarrava à vida que eu achava que tinha. Então, em vez disso, eu apenas me afastei. Passei por ele, pelo sofá, pela versão da nossa casa que de repente parecia estranha e subi as escadas. A casa parecia diferente. As mesmas paredes, os mesmos móveis, o mesmo silêncio. Mas não era o silêncio tranquilo que eu costumava chamar de normal. Era um silêncio oco, frio. Como se alguma coisa tivesse sido arrancada dali e só o eco tivesse ficado. Fiquei parada diante do quarto das crianças por um momento antes de abrir a porta. Elas estavam dormindo, tranquilas, sem saber de nada. E foi aí que tudo me atingiu de uma forma completamente diferente. Aquilo não era só sobre mim, não era só sobre eu. Era sobre eles, os nossos filhos, a vida que construímos juntos. Ou, pelo menos, a vida que eu achava que estávamos construindo. Eu me aproximei e sentei ao lado do berço, tocando de leve a mãozinha do bebê. Depois, olhei para o meu filho mais velho, encolhidinho,
respirando baixinho, seguro no mundo que ainda fazia sentido para ele. Eu senti alguma coisa mudar dentro de mim. Não tristeza, não raiva, algo mais forte. Clareza, porque pela primeira vez naquela noite, eu não estava pensando em quanto ele tinha me machucado. Eu estava pensando em que tipo de vida eu estava disposta a aceitar. E mais importante ainda, em que tipo de vida eu estava disposta a deixar meus filhos crescerem vendo. Uma casa construída sobre mentira? Uma relação em que o amor foi substituído por distância e engano? Um pai capaz de entrar e sair de duas vidas diferentes e ainda esperar que tudo continuasse intacto? Não. Eu fiquei ali no escuro, ouvindo a respiração deles. E tomei uma decisão. Não em voz alta. Não de forma dramática. Só em silêncio. Mas foi a coisa mais certa que eu senti durante toda a noite. Ele não ia ficar. Não daquele jeito. Não mais. A manhã seguinte foi surreal. Como se eu estivesse vendo outra pessoa viver a minha vida. Ele agiu normalmente. Essa foi a parte mais estranha. Passou o café. Olhou o celular. Perguntou se eu precisava de alguma coisa do mercado, como se a noite anterior não tivesse existido, como se nós não tivéssemos ficado no meio da sala assistindo ao desmoronamento do nosso casamento. E eu percebi uma coisa naquele instante. Aquilo não era novidade para eu. Ele já vivia naquela realidade fazia muito tempo. A única diferença agora era que eu conseguia vê-la. Você vai trabalhar? Perguntei. Ele assentiu. Vou. Claro que ia. A vida continua, não é? Mesmo quando tudo está quebrado. Ele pegou a chave do carro, hesitou por um segundo como se fosse dizer alguma coisa e não disse. E assim, ele foi embora. De novo, a porta se fechou atrás dele. E dessa vez, eu não esperei. Não fiquei sentada, tentando entender. Não tentei encontrar lógica. Eu apenas me mexi. Comecei a arrumar as malas. Não tudo. Só o que importava. Roupas minhas. Roupas das crianças. Documentos importantes. O essencial. Cada peça dobrada parecia mais um pedaço da realidade se assentando no lugar. Aquilo não era um surto. Era uma transição. Dolorosa, mas necessária. Em algum momento, eu vi meu reflexo no espelho e por um segundo não me reconheci. Não porque eu estivesse fisicamente diferente, mas por causa da expressão. Eu esperava ver alguém destruída, chorando, perdida. Mas em vez disso, eu vi alguém calma, focada, quase desligada. E aquilo me assustou um pouco, porque significava que alguma parte de mim já tinha soltado tudo. Quando eu voltou naquela noite, a casa parecia diferente. Não vazia, mas modificada, como se algo importante já tivesse ido embora. Ele entrou, olhou em volta e percebeu na hora. O que está acontecendo? Perguntou. Eu olhei para ele, olhei mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti aquele impulso, aquele apego, aquela vontade automática de consertar tudo. Eu vou embora, eu disse, sem raiva, sem gritar, só verdade. Ele piscou, como se levasse um instante para entender. Embora? Sim. Para onde você vai? Com as crianças. Foi aí que a expressão dele mudou. Não para pânico. Não para coração partido. Para preocupação. Mas não comigo. Por quanto tempo? Ele perguntou. Eu quase sorri, porque aquela pergunta dizia tudo. Não, porquê? Não, a gente pode consertar isso? Não, por favor, não vai. Só logística. Definitivamente, eu disse. E ali estava. A palavra que nós dois estávamos evitando. Final. Real. Irreversível. Ele ficou me olhando.
tentando ler alguma coisa no meu rosto, talvez procurando hesitação, talvez torcendo para eu quebrar, mas eu não quebrei, porque a verdade é que eu já tinha quebrado, e o que estava diante dele agora era a versão de mim que veio depois. Se você for, ele disse devagar, você vai acabar com essa família. Eu senti algo afiado torcer no meu peito, mas não era dúvida, era raiva. Fria, controlada, lúcida. Não, eu disse. Foi você quem fez isso. Silêncio. De novo, mas dessa vez parecia diferente. Não pesado. Não sufocante. Só esse errado. Depois disso, ele não discutiu. Não de verdade. Não houve discurso dramático. Nenhuma tentativa desesperada de me impedir. Nenhuma confissão repentina de amor que pudesse mudar tudo. Só silêncio. E de algum jeito, aquele silêncio doeu mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Porque ele confirmou aquilo que eu já começava a aceitar. Eu não estava saindo de algo que ele ainda queria. Eu estava saindo de algo que ele já tinha largado fazia tempo. Os dias seguintes ficaram embaralhados de um jeito que eu mal sei explicar. Parecia que eu me movia debaixo d'água. Tudo mais lento, mais pesado, levemente irreal. No começo, fiquei na casa de uma amiga. Ela não fez muitas perguntas. Eu fui grata por isso. Só me deu espaço, ajudou com as crianças, garantiu que eu comesse, mesmo quando eu não tinha vontade. E à noite, quando tudo voltava a ficar em silêncio, era aí que caía a ficha. Não o choque, não a dor imediata, mas o peso de tudo, as lembranças, o antes, a versão dele que eu amei, a versão de nós em que eu acreditava. Eu ficava deitada olhando para o teto, revivendo tudo. Os primeiros anos, as risadas, o jeito como ele olhava para mim como se eu importasse. E eu continuava me fazendo a mesma pergunta, repetidas vezes. Quando foi que isso desapareceu? Foi aos poucos? Ou sempre foi uma ilusão? Porque é como alguém sai de construir uma vida com você para viver outra totalmente separada, sem que você perceba. Ou talvez eu tenha percebido, eu só não queria enxergar. Esse pensamento ficou comigo por mais tempo do que eu esperava, porque me obrigou a encarar algo desconfortável. Não culpa, não vergonha, mas consciência. Havia sinais. Não sinais escancarados, não daqueles que aparecem em novela, mas mudanças sutis. Distância, desconexão, momentos que pareciam errados e eu explicava todos eles, uma e outra vez, porque a verdade era pesada demais e essa percepção não me fez sentir fraca, me fez sentir humana, porque às vezes a gente não ignora os sinais porque é ingênua. A gente ignora porque está tentando proteger algo que ama, mesmo quando esse algo já está se quebrando. Alguns dias depois, ele me mandou mensagem. Foi simples. Podemos conversar? Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Uma parte de mim queria ignorar, seguir em frente sem olhar para trás. Mas outra parte precisava de encerramento. Então eu aceitei. Nos encontramos numa cafeteria pequena, território neutro, sem lembranças, sem história presa nas paredes. Só duas pessoas sentadas uma diante da outra, tentando entender o que ainda restava. Ele parecia o mesmo. Essa foi a parte estranha. O mesmo rosto, a mesma voz, a mesma presença. Mas parecia que eu estava diante de um desconhecido. Obrigado por vir, ele disse. Eu assenti. Ficamos em silêncio por um instante. E então ele falou. Eu terminei com ela. Senti alguma coisa se mover dentro de mim. Não esperança, não alívio. Só reconhecimento. E? Perguntei. Ele franziu levemente a testa.
como se esperasse mais reação. Eu achei que você deveria saber. Agora eu sei, respondi. E aí? Ele se inclinou um pouco para a frente. Acho que a gente pode consertar isso. Ali estava, finalmente, mas tarde demais. Eu observei o rosto dele com cuidado, tentando entender o que ele realmente sentia. Arrependimento? Culpa? Medo? Ou apenas consequência? Você teve 1 ano e meio para consertar isso. Eu disse baixinho. Ele baixou os olhos. Eu não percebi que tinha ido tão longe. Eu quase ri de novo, porque essa frase já parecia familiar demais. Eu percebi na hora em que descobri. Eu disse: essa é a diferença entre nós. Ele não respondeu, porque não havia resposta possível. Você não só me traiu, continuei. Você construiu uma segunda vida. Mentiu todos os dias, me viu lutando e mesmo assim escolheu ela. Eu cometi um erro, ele disse. E essa palavra, erro, sou errada. Erro é esquecer alguma coisa, avaliar mal alguma coisa. Isso foi decisão repetida, intencional, sustentada. Durante 1 ano e meio? Perguntei. Isso não é erro. Ele passou a mão no cabelo outra vez. Eu estou tentando assumir a responsabilidade. Não, eu disse com calma. Você está tentando diminuir o tamanho do que fez. Essa era a verdade. E pela primeira vez, ele não discutiu. Eu não quero perder minha família, ele disse. E eu acreditei nele, mas não do jeito que ele queria. Eu acreditei que ele não queria perder a ideia da família. A estabilidade, a estrutura, a vida organizada que tornava o resto possível. Mas amor, isso já tinha ido embora fazia muito tempo. Você já perdeu, eu disse. Silêncio, mais uma vez. Mas agora era um silêncio tranquilo, como se alguma coisa finalmente tivesse assentado. Eu não estou dizendo isso para te machucar, acrescentei. Estou dizendo porque é verdade. Ele assentiu devagar e, pela primeira vez desde que tudo começou, ele pareceu derrotado. Não porque eu estava indo embora, mas porque ele percebeu que eu não voltaria. Eu não te odeio, eu disse. E isso surpreendeu nós dois, porque eu achei que odiaria, mas não. Eu só não reconheço mais o que nós fomos. E essa era a verdade mais dura de todas. Porque às vezes o amor não acaba numa briga. Às vezes ele só desbota até virar algo irreconhecível. Ficamos ali por mais alguns minutos, sem mais discussões, sem mais perguntas. Só duas pessoas, reconhecendo o fim de algo que um dia significou tudo. Antes de ir embora, eu olhei para ele uma última vez e disse algo que eu não tinha planejado. Se um dia você se perguntar em que momento me perdeu, ele ergueu os olhos. Não foi quando eu descobri. Eu fiz uma pausa. Foi em todas as noites em que eu me senti sozinha. E você escolheu estar em outro lugar. E então, eu me levantei e fui embora. Se você estivesse no meu lugar, tentaria consertar? Ou iria embora, como ele foi? E se você já ignorou aquela sensação silenciosa de que alguma coisa não está certa, talvez esse seja o seu sinal para escutar. Porque às vezes a verdade não chega gritando. Ela sussurra até ser tarde demais. Se essa história mexeu com você ou te lembrou de algo que já viveu, deixe a sua opinião nos comentários. Eu leio todos. E se quiser ouvir mais histórias reais e emocionantes como esta, se inscreve no canal.